Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a Vida. E aqui você vai aprender o quê? O que a sua alma já sabe. Bem-vinda à nossa vida sistêmica. Vamos para o mais, vamos falar hoje sobre a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Vamos? Vou esperar um pouquinho o Instagram, chamar as pessoas para que elas possam vir para esse encontro. Mande um aviãozinho. Bom dia! Papel de parede. Bom dia, Claudinha. Vamos para a lei do pertencimento. Olha, gente, tem muito ouro aqui hoje. Esse café com a vida que eu preparei, uma sequência de lives. Vamos? Convida as amigas e vamos para o mais. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Olha a minha xícarazinha. Seja luz. Café com a vida. Aí fica bom, né? Vamos para esse espaço encontrar aquilo que a nossa alma já sabe. Então vamos lá. Vamos começar a nossa live. A lei do pertencimento. O que essa lei diz? Ela fala assim, ó. Todos pertencem. Todos têm um lugar. Ninguém pode ser esquecido do sistema. E se alguém for esquecido, for excluído, o sistema adoece. O que a Bíblia fala sobre isso? Porque eu vou juntar aqui os ensinamentos de Bert Helling, as leis que ele observou, né, através do seu trabalho, e a Bíblia, né, para que a gente possa trazer um embasamento daquilo que a gente vai falar aqui. Porque não veio da minha cabeça, não foi eu que estou criando isso. A Bíblia lá em 1 Coríntios 12, 26 fala assim, ó. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Entendeu? Então, se tem alguém do seu sistema sofrendo, você vai sofrer junto. Só que aí surge um problema. Que a gente vai falar agora das 3 consciências. Aí a consciência do eu, né, cheia de dor, chega e acredita que pode escolher o que quem vai pertencer. A pessoa, nós achamos que temos o direito de dar o pertencimento para as pessoas. Nós é que avaliamos a vida da pessoa. E aí a gente começa o quê? A excluir as pessoas da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, parai de julgar. Então, com a nossa consciência do eu, que só existe eu, né? E eu começo a dizer quem tem o direito de pertencer ou não. Então, eu começo a excluir as pessoas. Aí eu vou excluir aquele pai que foi ausente, aquela mãe, aquela pessoa que me fez mal, aquele ex, porque eu decido no meu coração quem tem direito de pertencer ao sistema. E dar direito a pertencimento não é via mente, não é via corpo, é no coração, é na alma, porque foi a sua alma que excluiu. Então vai ter que ser a sua alma que vai ter que devolver essa pessoa para o sistema. Agora, qual é o perigo de você excluir? O perigo é que quando eu excluo alguém, significa que eu estou dizendo para a vida, e aqui eu vou chamar a vida de Deus, que eu sei mais do que você. Eu sou maior do que você. Percebe o perigo? Quantas pessoas estão nessa consciência do eu? A maior parte da população. Entendeu? Aí Bert Helling fala, quando alguém é esquecido, o amor busca incluí-lo, mesmo através do sofrimento. Então, se você está vivendo um sofrimento, uma dor, talvez você pode estar ocupando o lugar de um excluído do seu sistema familiar. Porque se alguém for excluído, essa pessoa volta na próxima geração em que sentido? No sentido que alguém vai vivenciar as dores delas, os sentimentos dela. Então, ele vai ocupar o lugar dela, como se fosse a dança das cadeiras. Então, a gente fica aí nessa consciência do eu, que a maioria da população da sociedade está nessa primeira camada.
Só que aí vem a consciência arcaica, que é a consciência do clã, e fala assim, ó, olha, aqui, que ela é maior, né? Aqui a gente não tolera a exclusão. Porque você está excluindo, né? Você está excluindo no seu coração as pessoas que você não concorda com o comportamento delas. Então você julga, você critica, você condena, você reclama. Por isso que a Bíblia fala, parai de julgar. E aí você está querendo, né, ocupar o lugar daquele que é maior, daquele que criou todas as coisas. E a consciência arcaica fala assim, olha, aqui não existe exclusão, aqui a gente não tolera exclusão. Por quê? Porque a consciência do clã, ela é maior do que a sua. Então, ela manda em você. Você pode até não querer dar pertencimento para essa pessoa. Você pode. Mas você vai estar repetindo o padrão dela mesmo sem você querer, porque ela é mais forte do que você. Então, a única chance que você tem de se desprender de tudo isso é se rendendo à vida. Aí a consciência arcaica fala assim, ó, aqui a gente não tolera a exclusão. Você pode não concordar, porque não significa dar pertencimento que você concorda com o ato da pessoa. Mas, mesmo independente do comportamento da pessoa, você precisa concordar no seu coração, não é na mente, que a pessoa pertence. Por que, gente, não é na mente? Porque quando você começa a descobrir que a sua vida está travada por conta da falta dessa lei do pertencimento, você está adoecendo, prejudica seus relacionamentos, a seu lado financeiro, a gente quer ser espertinho, né? A gente quer sabotar. Ah, então eu vou dar pertencimento porque aí minha vida vai melhorar. Não, não é na mente, é na alma, é no corpo, sabe? É uma coisa assim profunda, por isso que é um processo, não tem uma pílula mágica. E aí, você não precisa concordar, mas você precisa dar o direito da pessoa pertencer. Porque é nesse lugar que acontecem os nossos emaranhamentos, né? Julgou, você repete, né? Criticou, você repete. Alguém excluiu, por isso que é importante você conhecer a sua história, você fazer sua árvore genealógica, você constelar. Para quê? Para você ver as histórias, as memórias, as emoções, as exclusões que estão dentro dessa consciência arcaica. Né? Quantas constelações a gente faz e vai vindo, né, à tona sentimentos que você adotou que não são seus e que você precisa organizar isso dentro de você. E o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em 1 Coríntios 12, 21, fala o quê? O olho não pode dizer para a mão, não preciso de ti. Ah, me fala, me fala. Entende? Então é tudo um corpo, nós somos um todo. Assim como o olho não pode dizer para a mão que não precisa dela, e vice-versa, a gente também não pode excluir ninguém, como se a gente não precisasse daquela pessoa, a gente tem o direito de excluir aquela pessoa, porque todas as pessoas existem por um objetivo, são criaturas, né, de um Criador. E o que a consciência espiritual fala? Ela fala assim, ó, ela concorda com tudo. Aqui não existe nem o certo nem o errado. Bert Helling fala assim, a alma diz sim para tudo. O que é? E onde que a gente pode encontrar isso na Bíblia? Em Mateus 6, 10. Acho que é 10 que eu não tenho aqui, gente. Seja feita a tua vontade. Entendeu? Seja feita a tua vontade, Pai. E aí a gente tem um exemplo de uma mulher, que é a mãe de Jesus, Maria. Ela é o exemplo de uma mulher que tinha uma consciência espiritual. Quando o anjo visitou Maria, o que ela disse lá em Lucas 1,38? Eu sou sua escrava, Jeová. Aconteça comigo segundo a sua declaração. Ela é um exemplo mais puro da consciência espiritual. Porque você veja, ela passou por uma situação difícil, né? Ela ficou grávida sem ser casada. Ela poderia ser morta, né? José abandonou ela quando descobriu.
E imagine o desespero dela, né? Grávida, sem ser casada, podendo ser morta, e o noivo não acredita nela, e que ela faz o quê? Uma coisa que nunca tinha acontecido antes, mas ela confiou. Eu sou sua escrava. É para esse lugar que a gente precisa ir. Só que o ego não deixa, né? As nossas dores não deixam. Então, a pergunta é: aonde você está? Agora eu vou falar uma coisa sobre o pertencimento. Que, gente, a constelação familiar, ela não é para todo mundo, né? Porque deveria ser, mas não é, porque nem todos estão abertos para compreender tudo isso. Porque são 3 camadas de consciência. E a gente está muito presa na primeira, né? Como se fosse criança. A criança que fica lá, por quê? Mas por quê? Mas por quê, né? Questionando, indagando. Olha o que Bert Helling fala sobre o direito de pertencer. Estão preparados? É uma camada mais profunda, então abra seu coração, né? Não precisa desse momento concordar, mas você pode se abrir para essa informação. É que fala assim, ó, a consciência do grupo dá a todos o mesmo direito de pertencer, que é a consciência arcaica. Aí ele fala assim: a consciência, ela não conhece nenhuma exceção. Ou seja, não existe nada que pode tirar a pessoa do pertencimento. Aí ele fala assim: nem mesmo os assassinos de pessoas, elas continuam pertencendo ao próprio grupo. Ou seja, independente do que a pessoa faça, de um grau tão profundo como esse, ela tem direito de pertencer. Por quê? Porque não cabe nós julgar a pessoa, né? Não cabe nós julgar as pessoas, independente do seu ato, do seu comportamento. Desde uma coisa simples, né? Alguém me feriu, alguém me magoou, alguém pisou no meu pé, até esse aqui que Bert Helling fala, né? Alguém que comete, às vezes, um assassinato. Não, entenda que dar pertencimento não é você concordar com o ato da pessoa, mas também não te dar o direito de excluir aquela pessoa, de julgar ela, porque isso trava a sua vida. Porque se você julga, se você critica, você paga a conta, e se você não paga, a próxima geração paga, né? É assim que funciona. Então, onde que você está? Você está lá na parte do eu, excluindo, julgando, né? Você está lá na consciência arcaica questionando, mas por que eu vim nessa família? Por que minha família tem essa dor que eu estou repetindo? Ou você está na consciência espiritual, né? Onde você concorda. Porque a gente só se liberta quando a gente concorda. Então é um processo que a gente precisa vivenciar. É algo bem profundo. A consciência sistêmica, ela é bem profunda. Mas a gente precisa caminhar para esse lugar, né? O problema é que a nossa alma está muito ferida. A nossa alma não consegue dizer sim para as coisas, né? Desde as coisas mais simples até as mais complexas, como eu falei aqui, desse exemplo. Por quê? Porque a gente está presa do não. Então a gente fica girando num campo de dor. Sabe? A gente fica rodando num campo de dor. Então a nossa alma está o quê? Não, eu digo não para o meu pai que me abandonou. Eu digo não para aquela minha mãe ausente. Eu digo não, né, para aquele ex. Eu digo não para aquela pessoa que me feriu. A gente está cheia de não. Então o não, ele vai fechando a nossa alma. E isso nos desconecta da nossa consciência espiritual, do nosso eu, da nossa essência, daquilo que a gente foi criado, a imagem e semelhança do Criador. Porque o Criador fez você a imagem e semelhança dele. E ele colocou uma porção do poder dele. Imagina, olha para o universo, vai uma hora no mar assim, e olha o mar, olha o céu, né? Enfim, entre em contato com a natureza e veja a grandiosidade, sinta do poder do Criador. Vai de frente para o mar e vê o mar assim, as ondas batendo, aquela imensidão. Quanto poder tem ali, né? E você vai ver que uma porção desse poder ele colocou dentro de você. E a gente se desconecta desse poder quando a gente fica preso lá nos nãos, lá nas dores, lá no eu. Percebe que a maioria das pessoas estão nesse eu,
Por isso que a maioria das pessoas estão com muitos conflitos financeiros, com muita doenças, né? Adoecem, conflitos de relacionamentos, vazio, um monte de depressão, ansiedade, vai acumulando, né? As doenças, por aí vai. Por quê? Porque você está cheio do não. E tá tudo bem, né? A ideia aqui não é julgar, a ideia aqui é trazer consciência, essas lives é trazer consciência. Olha, existe uma lei, a lei do pertencimento. E muita coisa pode estar acontecendo na sua vida porque está tendo um desrespeito a essa lei. Porque, gente, existe leis, as leis de trânsito, a lei da gravidade. Você não vê ela, ó. Mas se eu soltar isso aqui, ó, cai. Por que cai? Porque é da lei da gravidade. Você vê a lei da gravidade? Não. E como é que a gente vê as leis sistêmicas? Através dos efeitos da nossa vida. Então, olhe para a sua vida. Então, a gente está trabalhando hoje a primeira lei, a lei do pertencimento. Quem você está excluindo, o que você está excluindo, quem você está julgando. Tem que fazer todo um trabalho que não é mental, é corporal, é da alma, é do inconsciente, porque tá tipo calcificado muitas vezes lá dentro, entendeu? Mas começa a se abrir para essa possibilidade, né? Lembra, a vida... Então, se você acredita que você não tem um lugar, talvez você se sinta, eu não me sinto pertencente, parece que eu sou excluída da minha família, isso é coisa da cabeça, do eu. Porque todo mundo tem um lugar. Todo mundo tem o direito de pertencer, porque quem deu para você esse direito não é o seu clã que exclui você, ou aquela família que talvez te deu, te abandonou. Não é ela. Quem te dá o direito de pertencer é o Criador. A questão é que talvez você não sinta isso porque você está fora do lugar. Então, eu espero que essa live possa trazer assim sacolejar você, né? Para que você possa começar a liberar suas almas do não, né? E conforme você vai liberando, dando pertencimento, você vai começar a ter uma vida mais leve e mais tranquila, porque você vai voltar para o seu lugar, né? Lá em Mateus 11, 28, Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e eu os reanimarei. A questão é que a gente vai sobrecarregado, mas vai cheia de nãos, né? A gente vai com essa consciência pessoal, a gente vai nesse lugar, né, cheio de dor. E é por isso que a gente encontra um monte de conflito. Então, o meu convite aqui, se abra para a lei do pertencimento, se abra para aquilo que você, para a sua vida, olhe para a sua vida, quem você está excluindo, quem o seu clã excluiu. Porque se a sua mãe excluiu alguém, lembra que toda exclusão a próxima geração paga, você pode estar ocupando o lugar de alguém que foi excluído. E você vai precisar descobrir, vai precisar olhar, vai precisar investigar. Por quê? Porque o sistema, a vida, não tolera a exclusão. Independente se a pessoa fez uma coisa pequena ou desde um assassinato. Quem vai julgar ela é Deus. O nosso papel é dar pertencimento a essas pessoas. Não é concordar, mas dar pertencimento. Entregar essas coisas para aquele que tem o direito de cuidar, que não é nós. A gente sai do lugar de criadora para criatura. Né? E é nesse lugar que a vida começa a funcionar. Então, um beijo para vocês, curta essa live, comenta, compartilha. Eu vou deixar aqui gravado, volta lá, assista de novo, abre o coração, porque a sua vida pode começar a mudar a partir dessas leis sistêmicas que eu vou trazer aqui e de muitos ensinamentos que pode começar a trazer melhorias para a sua vida, e é o que eu desejo. Um beijo para vocês, uma ótima semana.